Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Vamos ler juntos isso aí, em nome de Jesus? Vamos lá. 1, 2, 3 e... Quando estarei contigo, e quando pelos rios, para ser mais forte. Eles não. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá. Você pode dar um amém por isso aí? Aleluia. Se tem um tema para essa noite que eu queria dar onde está Deus? Onde estava Deus quando o dia mau me alcançou? Talvez essa seja uma das perguntas que todos nós já nos fizemos. No dia mau, no dia em que alguma coisa ruim aconteceu com a gente, aconteceu com a nossa família, aconteceu na nossa casa, onde é que estava Deus? Eu faço a sua obra, eu sigo o seu nome, eu sou uma boa pessoa. Mas será que eles perguntaram isso? E por que, mesmo servindo a Deus, sendo uma boa pessoa, tendo um bom testemunho, dando um bom testemunho, sendo conhecido pelo meu bom caráter, pelo meu caráter de excelência, o mal me alcançou? Será que só eu já me fiz essa pergunta como pastor, ou você também já fez? Onde é que está Deus nessa hora? Onde Deus está que não olha para o meu sofrimento? Tem dias que a gente olha para o céu e tudo que a gente encontra é esse silêncio. A alma chega a se contorcer por dentro. Às vezes tem situações na nossa vida que os olhos até cegam de tanto chorar. E essa pergunta que a gente declara para o céu ouvir, às vezes até para outras pessoas ouvirem, no meio do nosso desabafo, no meio do nosso desespero, essa é a pergunta que se torna ferida no nosso coração. Deus, onde o Senhor estava quando tudo desabou? Interessante que ontem a igreja estava num gabinete e foi exatamente esse assunto que imperou na conversa. Onde estava Deus? Onde estava Deus quando a tragédia me alcançou? A resposta dele foi no mesmo lugar. No mesmo lugar que ele estava quando ele também te abençoou. No mesmo lugar que ele estava também quando a sua misericórdia foi estendida sobre a sua vida. Deus ele estava no mesmo lugar. Talvez vocês estejam se perguntando isso. Onde é que está Deus? Por que a porta se fechou? Onde é que estava Deus quando a traição me alcançou a minha casa? Quando o luto gritou mais alto que a esperança? Onde é que estava Deus quando a enfermidade invadiu a minha casa? Quando você orou como fosse mesmo assim, você perdeu. Onde estava Deus? Essa pergunta já visitou o coração dos homens mais fiéis, inclusive da Bíblia. Homens e mulheres de Deus, homens e mulheres de Deus, que já passaram por essas situações. Davi perguntou, Jó, tem um momento que Jó grita. O próprio Cristo Jesus, ele gritou, por que me desamparaste? Mas o Espírito Santo vai te mostrar uma verdade que muda tudo, amém? Deus ele nunca abandonou você, Deus ele nunca te abandonou, ele apenas estava trabalhando no invisível. Você que crê diz um amém, formando um propósito eterno no silêncio mais profundo da tua vida. Essa pregação aqui não é só uma palavra. Talvez para você, e esse é o fato de Deus ter trazido você aqui nessa noite, é um socorro, é uma resposta, é um reencontro com Deus, que não se ausenta dos teus dias maus. Eu separei alguns pensamentos aqui, alguns pontos para a gente refletir durante a nossa semana, amém? Amém. O primeiro deles é, Deus estava presente no silêncio. Mas tem palavras vindas direto do coração do Senhor que a gente só vai escutar, que a gente só vai conseguir ouvir depois do choro.
nos momentos de dores. O barulho da alma às vezes é tão grande, é tão alto, que silencia a voz de Deus. Nos momentos de desespero, a nossa alma grita tanto, que a gente não consegue ter o discernimento de parar para ouvir a voz do Senhor. E a gente acha que Ele não falou, não é que Deus não tenha falado, é que o choro foi muito mais alto. O choro foi muito mais alto, a mente estava sobrecarregada, o coração trincado demais para perceber, a vista focada demais no problema para entender. Deus ele estava ali, e foi assim com Elias. Depois de vencer os profetas de Baal, a história diz que Elias foge. A história continua dizendo que ele deita-se debaixo do zinco. E o pedido de Elias é assim, eu preciso morrer. Eu quero morrer. A alma está tão desesperada, o coração está tão quebrado, está tão rachado, que a oração que Elias faz é essa. E o que a gente percebe durante a história é que mesmo com essa oração de morte, Deus estava lá. Mas a história narra que Deus não veio para Elias como um terremoto. Deus ele não vem como fogo, como Elias tinha costume de ver. Deus ele não vem como um vento forte. A história diz que ele vem num sussurro, num sopro. O silêncio de Deus, meu irmão, escuta isso aqui, preste atenção, o silêncio de Deus não é o sinal da sua ausência, é a pausa entre o desespero e o recomeço. E é ali, é nesse momento, que ele sussurra a direção certa, que ele aponta o caminho certo. A dor rouba a nossa sensibilidade espiritual. O desespero rouba o nosso foco de conseguir escutar a sua voz. Por isso, muitas vezes, só depois da crise, a gente consegue perceber que Deus ele estava lá. Muitas vezes você já viveu isso. No meio do desespero, você se perguntou onde é que o Senhor está, onde é que o Senhor está, preciso de uma resposta. E quando aquilo que a gente achou que era eterno passou, se tornou passageiro, a gente percebeu que Deus estava lá cuidando de tudo. Quantas vezes a gente viveu cenários que a gente não entendeu no momento, no olho do furacão, quando a gente estava lá, mas depois que a tempestade passou, a gente falou assim, meu Deus, eu entendi. Eu compreendi o processo, Deus estava aqui. Quantas vezes você achou que estava sozinho, mas ao olhar para trás, você percebeu que só chegou até aqui, nessa noite, nessa hora, porque uma mão invisível te sustentou. A misericórdia de Deus te abraçou. Escuta isso, meu irmão, o silêncio de Deus muitas vezes é o palco onde Ele constrói a fé que resiste até mesmo o fogo. O silêncio de Deus, muitas vezes, é o palco onde Ele constrói a fé que resiste ao fogo. Talvez você esteja prestes a experimentar disso. Porque nem toda a resposta de Deus é entendida no tempo da dor. Nem toda a resposta de Deus é compreendida no momento de desespero. Porque Deus ele tem a capacidade maravilhosa de ver onde a gente não consegue ver. E é por isso que o Senhor permite certas coisas que no momento, para a nossa vida, diante do nosso olhar, parecem coisas absurdas. Mas no tempo certo a gente se dá conta de que faz todo sentido. Quantas vezes você já não se lamentou, já não deve ter se lamentado porque você se distanciou de uma pessoa que você amava muito? Quantas vezes você já não se lamentou porque você teve entendimento, chegou a seu ouvido que você foi traído? Quantas vezes você já se lamentou pela morte de um ente querido que você não sabia que estava vivendo, que estava vivendo, e Deus decidiu recolher para o bem daquela pessoa? Quantas vezes? E você, pelo senso de justiça, você por achar que o teu senso de justiça é o que tem valia, você julgou e ousou dizer que Deus não estava com você. Mas no momento certo, no momento de Deus, tudo no tempo de Deus, no Kairos de Deus, vai se encontrar e vai se encaixar porque o propósito dele vive sobre a vida. O propósito do Senhor vive sobre nós. José sonhou com o governo, mas o caminho de José foi injusto. O caminho que José viveu foi um caminho cruel. Deus ele não evitou o poço. Deus ele não impediu a venda. Deus
Cálice, amém? Até no silêncio do cálice, Deus estava com ele. Escuta isso aqui, meu irmão, em nome de Jesus. O dia mau não é um erro da sua rota de vida, é uma estação do trajeto do propósito. O que você chama de fim, Deus chama de ponte para viver o propósito que Ele preparou para você. Talvez você tenha orado para ser usado, para viver o propósito, para crescer espiritualmente. Quantos já me fizeram essa oração? Eu quero crescer, eu quero ser usado pelo Senhor, eu quero que o Senhor me use com poder, eu quero que o Senhor me use com graça. Mas você não conseguiu perceber que tudo isso exigiria da sua vida a passagem pelo deserto. Deus ele não explicou, porque explicação sem maturidade vira revolta. Eu vou repetir, tem coisas que Deus não explica na tua vida, porque explicação sem maturidade vira revolta. Tem coisas que Ele prefere te levar pela dor para te amadurecer na fé. E agora, em nome de Jesus, o Senhor diz para você: se eu tivesse te contado tudo antes, Deus te fez promessas, amém? Imagina se Deus tivesse contado tudo para Abraão que ele ia passar durante a sua promessa. Será que Abraão sairia da terra? Será que Abraão abandonaria os seus parentes? Será que Abraão sairia do meio da parentela com a esposa, com as suas riquezas, com as suas posses? Será que ele sairia? Talvez se Deus tivesse contado para Abraão tudo que ele ia passar de dificuldade, ele não teria disponibilidade de sair de onde ele saiu. Da mesma forma acontece com a nossa vida, com a tua vida. Se Deus tivesse contado tudo para você antes, às vezes ao invés de você ter saído, você teria fugido. Mas o fato de você estar aqui hoje, meu irmão, em nome de Jesus, revela que nessa hora, nesse momento, é o momento de você estar pronto para viver o que o Senhor tem disponibilizado para você, tem liberado sobre a tua vida. Eu digo mais, não é só sobre você. Começa em você e se estende às suas gerações. Vá além. Talvez você tenha achado que Deus estava abandonando você quando a sua vontade era cair. Deus não abandonou você. Muitas vezes a gente diz, pelo nosso próprio eu, que a gente se achou vazio, a gente não ouviu a voz de Deus, a gente fala assim: eu aguentei, eu sou forte. Mas na verdade a gente acabou esquecendo que nós estávamos sendo sustentados por aquela situação. E o sustento não vinha da nossa força, vinha da força do braço de Deus. Foi Deus quem te impediu de surtar naquela hora. Quantos já não tiveram essa beira? A beira de surtar com o marido porque ele deixa a toalha na cama. Aleluia. Quantos já não tiveram a beira de surtar com a amiga que fala demais? Quantos já não tiveram a beira de surtar e de encerrar o casamento, fechar ciclos que Deus não ordenou que você fechasse? Quantas vezes você não se deu conta de que foi Ele que te livrou do poço? De que foi Ele que colocou forças onde só havia cansaço naquilo que você estava vivendo? Preste atenção, você não caiu porque havia mãos invisíveis segurando você nos bastidores da tua dor. Não veio do teu braço, irmão. A Bíblia ela não promete que a gente não vai passar pelo fogo em nenhum momento. A Bíblia promete que o fogo não nos queimará. Isso significa que o impacto da dor foi limitado pela intervenção divina. Isso significa que o impacto daquilo que a gente estava vivendo de sofrimento, e se a gente aguentou, se a gente conseguiu suportar, é pela mão de Deus, nos sustentando, nos segurando, nos dando direção, nos dando promessa de que com Ele viveremos na eternidade. Essa é a promessa do céu. Essa é a promessa do Evangelho. Talvez você estava vivendo e você não tenha percebido na hora. Mas agora Deus ele chamou você aqui para que você entenda de uma vez por todas de que se Deus não estivesse ali, você teria afundado. De que se o Senhor não estivesse ali, se hoje você respira, se hoje você anda, se hoje você prega, se hoje você sorri, é porque a graça de Deus ela não largou de você, mesmo diante do teu pecado, mesmo diante de quem você é, mesmo por quem você é, Ele escolheu te sustentar. Deus estava moldando em você um caráter que suportaria a glória de Deus. E a glória de Deus é muito maior do que aquilo que você imagina, é muito maior do que você pensa. Você
tenha pedido talvez para ser usado, mas o que você não sabia, em nome de Jesus, é que a unção verdadeira só desce nos vasos quebrados. A gente quer palco às vezes, mas Deus, Ele gosta de trabalhar nos bastidores. Tem gente que quer ser cheio, mas Deus nos esvazia primeiro. Deus não trabalha em vasos cheios. O Senhor não trabalha em vasos cheios. A gente quer ser cheio o tempo inteiro. E Deus está nos esvaziando no meio do processo primeiro. Escuta isso aqui, meu irmão. O dia mau é a prensa que extrai o azeite da vocação. Eu vou repetir. O dia mau é a prensa que extrai o azeite da vocação. E que boa vocação o Senhor lhe deu. Que bom chamado o Senhor te entregou. O que você chamou de crise, o céu chama, sabe o quê? De lapidação. Deus está te tornando apto para que você nele consiga receber tudo que Ele já preparou. Essa é a estação que talvez você esteja vivendo. Davi só foi Davi porque enfrentou Golias, meu irmão. Antes de Golias, todo mundo conhece a história, sabe que ele enfrentou o leão, sabe que ele enfrentou o urso, sozinho, no campo, onde ninguém via. O dia mau te forma na solitude. A dor te intensifica a orar quando ninguém te ouve. É esse momento. E é esse tipo de servo que Deus confia grandes coisas. É depois de passar pelo dia mau que você não se torna, você sai de outra forma, não da mesma forma que você entrou. O que Deus permitiu que você vivesse um momento de dor, meu irmão, foi aquilo que teve capacidade para transformar você, para impulsionar você a se tornar testemunho para outras pessoas. Olha, se eu aguentei, filho, se eu suportei em Deus, você também tem força nele para suportar. Se eu suportei, se eu superei, você também tem força do Senhor para superar. Porque os nossos olhos, eles se apegam às coisas ruins. Escute. Deus está te preparando para um outro lado do vale. Deus está querendo levantar você, levar você para outros lugares, para outros níveis, para outras dimensões, onde você não consegue nem imaginar viver. No momento da minha vida, questionei a Deus. Questionei. Nossa, o pastor questionei. Como murmuração, mas para tentar entender. A gente estava falando sobre isso ontem. Senhor, tudo que eu fiz, tudo que eu vivo, sou uma boa pessoa. Eu vivo o teu propósito. Eu vivo para ti. E por que nessa área o Senhor não me abençoou? Por que nessa área o Senhor não permitiu que acontecesse? Por que nessa área o Senhor não permitiu que nascesse? E a frustração daquele tempo, se eu não guardasse meu coração, teria me levado a desistir até mesmo de servi-lo. Porque dentro do nosso julgamento, escute isso, o dia mau quando vem, a gente tem, a gente escuta muito isso, que a gente vai viver os melhores dias da nossa vida. Já viu? Quantos já escutaram isso? Eu levantei a mão e por eu ter levantado a mão, agora eu vou viver os melhores dias da nossa vida. Isso é engano. Isso é engano. O Evangelho não diz isso. O Evangelho não diz que você vai deixar de passar pelo fogo. É só ler a Bíblia. Tu vai ver que todos aqueles que construíram coisas grandes diante de Deus passaram por tempos tenebrosos. Só que a gente, segundo a nossa própria justiça, por achar que a gente trabalha para Deus, por achar que nós somos boas pessoas, a gente fala assim, não, o dia mau ele não pode nos alcançar. E eu acabei caindo nesse erro, não, eu trabalho, eu pastorei uma igreja, eu vivo para a tua obra, eu vivo para a tua graça, eu faço, eu aconteço, eu isso, aquilo. E onde o Senhor estava? Ele continua dizendo, estava comigo, cuidado.
Sua palavra diz que o sol nasce tanto para bons quanto para maus. O tempo ruim chega tanto para quem serve quanto para quem não serve. Isso diz uma verdade para a minha vida e para a sua vida. Que a graça do Senhor, a graça salvadora de Jesus Cristo, nos revela a maior verdade de todas. Que não é segundo a nossa justiça, não é segundo o nosso trabalho, não é segundo aquilo que a gente possa produzir, porque se a gente comparar o que a gente faz de bom, o que a gente faz de mal, nós também temos erros. Para cada coisa boa, existem X questões de coisas ruins que a gente comete todos os dias. E o que nos garante a salvação? O que nos garante viver e entender que a promessa do Senhor vai nos alcançar? Não é algo que é fruto da nossa vida, não é algo que é fruto do nosso braço, é a graça e a misericórdia de Deus revelada sobre nós. Agora você imagina, o Salmo 24 revela, que são salmos messiânicos em sequência, eles revelam o que Deus sentiu quando o seu filho estava sendo sacrificado na cruz. A história diz que os salmos dizem, relatam que Deus ele se levanta do trono. E ele monta no querubim enquanto seu filho está sendo torturado na cruz. E das suas narinas saíram como se fosse fumaça. E o querubim rodeou a terra. E isso faz menção exatamente ao porquê de escurecer durante a crucificação de Cristo. Por que o sol foi escondido? E onde estava Deus quando seu filho estava sendo crucificado? Onde estava o Senhor? Deus ele estava no mesmo lugar, tendo o controle do universo, tendo o controle de todas as coisas. E mesmo com tantas coisas para resolver, com tantos cenários para entender, para te ajudar a entender junto isso aqui, Deus ele escuta a sua voz. O que nos diferencia das outras religiões é que quando a gente ora, quando a gente fala com Deus, a gente tem a certeza de que o bom Senhor está com seus ouvidos atentos para ouvir o que a gente está falando. Nós não adoramos o Deus de barro, nós não adoramos uma imagem que a gente fala e a gente sabe que não tem resposta. Nós adoramos um Deus vivo que enviou o seu único filho por amor da minha vida, por amor da sua vida, para que no dia mau a gente entenda, assim como Jesus falou, se eu vivi, se eu passei, você também está habilitado para passar, você também está habilitado para viver. E a gente cantou em Romanos 8, que a gente cantou esse texto, de que em todas as coisas, por Cristo e através de Cristo, somos mais do que? Só que a gente traz isso como triunfalismo, uma teologia erradíssima. A gente acha que a gente só vai viver uma vida de triunfo, só vai viver uma vida de vitória. Não, meu irmão, Paulo está falando, olha, eu tive fartura, eu passei fome, eu tive boas vestimentas, mas eu também passei frio, mas em todas as coisas, em Cristo, eu sou mais do que vencedor. Paulo está trazendo uma referência para a gente, de que não é a circunstância que determina o que a gente vai viver nele, mas é ter a certeza de que Ele está junto conosco, seja na hora boa, seja na hora difícil, que vai nos garantir um foco. Alguém Paulo fala, né? Eu gosto de falar isso, eu sigo para o alvo, no conhecimento da graça salvadora de Cristo Jesus. Bem certo de que, outrora vindoura, o Senhor retornará para mim buscar e para te buscar, meu irmão. O que nos diferencia de cristãos para crentes é ter a certeza de que, independente do cenário que a gente viva, o Senhor está conosco na hora da sua dor, na hora do seu choro, na hora do teu trabalho, na hora do teu fracasso. O Senhor está contigo. No devaneio da sua alma, você pode imaginar como eu sou forte, como eu tenho a habilidade de me sustentar, porque o meu coração se transformou num coração forte. E Paulo declara, é na minha fraqueza, são nos momentos da minha fraqueza que o Senhor se faz forte comigo. Talvez você queira mostrar para Deus o quão forte você é. Deus está esperando o momento da tua fraqueza para se revelar a ti. Eu suporto, eu aguento. E Paulo está falando, é na minha fraqueza que o Senhor se faz forte comigo.
não evita tempos difíceis. E quando me deparei com essa resposta, parece que tudo na minha vida se encaixou, sabe? E eu digo para você, até hoje, falar de coisas, às vezes pode se tornar um tempo difícil. Pode ser. Todos nós somos seres humanos, amém? As lágrimas às vezes vêm. O choro às vezes vem pela perda. Mas ter consciência de estar vivendo o propósito, de estar diante do centro da vontade de Deus, é o que me move, é o que tem que mover você no tempo de dor. Deus não evita vales. Pelo contrário, Ele entra nos vales com você, e eu digo para você, eu trago uma novidade para você. Ele já preparou a tua saída desse vale, em nome de Jesus, que é para ninguém. A tempestade pode ter sido real, meu irmão. Mas em Deus, toda tempestade tem data para acabar, em nome de Jesus. E o mesmo Deus que esteve com você no meio do fogo, está te esperando do outro lado, escuta aqui, com restituição, com renovo. E quando a gente sai desse tempo difícil, de algo que se revela na nossa vida, Deus ele nos reveste uma nova autoridade. Por que eu entendo isso? O momento difícil que eu passei, esse momento, eu não entendia no local, mas alguns gabinetes começaram a se levantar na nossa vida, eu comecei a entender, assim, pronto. Eu tenho autoridade para falar sobre esse tipo de perda. Tudo que a gente acha que a gente perdeu, Deus está preenchendo o nosso interior de autoridade para ajudar outras pessoas que estão passando por aquele cenário agora. O que você está vivendo agora de dor, preste atenção, é só o propósito de Deus se cumprir na tua vida, para que quando você sair dessa estação, não esquecendo, não deixando de lado o tempo de dor, mas vivendo o tempo que outrora era de dor e se transformando em autoridade para você dizer, se eu suportei em Deus, você também tem autoridade, também tem poder para suportar em mim. Tempestade que está se levantando sobre a tua vida, talvez nesse momento, não é para te afogar, mas é para revelar o teu fundamento, aonde você está pegado, no triunfalismo ou na certeza de que em Deus você vive, está apto para viver qualquer coisa nele. Você sabe que nele você é mais do que vitorioso. Tempo difícil serve para revelar no que você está fundamentado. E agora que ela está passando, esse tempo difícil está passando, Deus ele vai erguer você em lugares altos para que você manifeste a glória dele. Preste atenção, não é para a tua glória, não é para que o teu nome seja exaltado, é para que esse tempo difícil que você está vivendo, que você vai passar, e não vai passar, mas para que se torne testemunho da graça de Deus, que as pessoas olhem e falem assim, meu Deus, como é que sobreviveu, como é que passou? Foi a mão do Senhor. A resposta é, foi a glória daquele que eu sirvo, revelada através da minha vida. Aleluia. Tudo isso que você está vivendo agora, talvez você esteja analisando agora, está prestes a fazer sentido, se já não fez durante essa palavra. Não porque o que passou foi bom, mas porque o que vem, meu irmão, em nome de Jesus, será glorioso nas mãos do Senhor. Você não vai sair do vale, meu irmão, com marketing. Somente, você vai sair com marketing, mas não somente com marketing. Você vai sair cheio de propósito. Mas essas marcas que você vai sair, meu irmão, não vão se transformar em feridas, serão medalhas diante do Pai. Deus ele vai usar a tua dor como plataforma para curar outras pessoas que estão vivendo o que você está vivendo agora. Você vai olhar para trás e você vai dizer isso aqui, em nome de Jesus. Eu passei e o Senhor passou comigo. Eu chorei e Ele enxugou minha lágrima. Eu perdi, mas Deus restaurou a boa sorte de Sião. O novo de Deus começa quando a gente decide não parar no vale. O novo de Deus começa quando a gente decide não paralisar no deserto. O novo de Deus começa quando a gente decide avançar independente da circunstância. Deus estava aqui o tempo todo. Deus estava na tua vida o tempo inteiro. E só o fato de você estar aqui hoje é porque Ele vai manifestar na tua vida a sua presença como nunca. Amém? Amém? Ele vai manifestar. Essa palavra não é apenas uma explicação. Essa palavra para você é uma fonte de reencontro. É uma fonte de renovo. Isso aqui é Deus dizendo ao teu coração: filho, eu nunca saí de perto de você. Na verdade, o que aconteceu foi que você, filhão, perdeu a sensibilidade. Porque o teu foco estava mais no problema do que em mim.
Mas hoje o Senhor sopra sobre a nossa fé. Hoje o Senhor sopra sobre a tua fé, reaviva a tua fé, reacende a tua fé. Talvez você esteja vivendo um tempo de costume de dor. Você se acostumou com a dor. Você se acomodou na tristeza. E você vive se lamentando. Pastor, eu estou em depressão. Amigo, eu estou em depressão. Amigo, eu estou em depressão. Sabe por quê? Está conveniente para você. Às vezes você se acostumou a reclamar da vida o tempo inteiro. Sabe por quê? Você pegou isso e descobriu que essa era a plataforma para você receber atenção. Presta atenção, estou falando com alguém aqui hoje. Você conseguiu identificar que através do teu lamento, pessoas se aproximam de você porque ficam preocupadas com você. Você decidiu se lamentar para Deus e o mundo, porque através disso você recebe atenção. Isso, meu irmão, revela que o teu foco está em receber mais atenção de pessoas do que receber a atenção daquele que te criou. Preste atenção, Deus ele nos dá uma direção, Jesus ele dá uma direção. Se você quer falar com o Pai, encontrar com o Pai, qual é o lugar que ele manda você ir? É no monte? É no vale? É onde? Tranca a porta do teu quarto, buscar-me-eis, e a palavra dele diz assim: você vai me achar, eu vou te encontrar lá. Só que o nosso olhar está muito conectado ao físico, e olhares conectados às coisas físicas perdem a sensibilidade daquilo que é espiritual. Deus está pronto para te levar no meio da dor a ambientes mais profundos espiritualmente. Só que você se adaptou àquilo que é físico. E Deus, meu irmão, ele se revela no espiritual primeiro, para depois a revelação dele se manifestar naquilo que é físico. A fé, ela nos fala sobre isso. Olha, é necessário você acreditar que vai acontecer antes mesmo de você enxergar que está acontecendo. E quando você manifesta a tua fé, é isso. Quando você ativa a tua fé, é declarar aquilo que você não consegue ver, mas pelos olhos da fé você consegue ver que já aconteceu. Só que o diabo insiste em roubar você da esfera espiritual para a esfera física. E Deus ele tem um chamamento para você essa noite. Ei, se conecta às coisas espirituais e deixa que o físico eu cuido. Deixa que o físico eu vou fazer. Deixa que o sobrenatural físico eu vou derramar. Meu irmão, eu repito para você, talvez você não tenha entendido. Não se trata da força do teu braço, mas é da força do braço do Senhor que você vai continuar se movendo, você vai continuar andando, você vai continuar. Sai da comodidade da tristeza. A comodidade da tristeza leva você a orar menos, a crer menos, a esperar menos. Talvez você seja o tipo de pessoa que fala assim: eu perdi as esperanças. Eu estou tão acostumado a tudo dar errado, eu estou tão acostumado a tudo dar errado. Você cansa de declarar como eu já declarei muitas vezes na minha vida. Por que tudo para mim é mais difícil? Por que tudo para mim é mais difícil? Foi só eu, gente, que falei isso. Que tudo para mim nada dá certo. E declarar esse tipo de coisa rouba a tua fé, daquilo que Deus tem de esfera espiritual para você. Tira a tua sensibilidade. Mas hoje o Senhor trouxe você aqui para te dar um novo sopro, um novo tempo, uma nova unção sobre a fé, sobre as coisas que você não conseguiu ver ainda, mas vai se cumprir em nome de Jesus. Meu irmão, escuta aqui. Toda a palavra declarada da parte do Senhor para a tua vida, para a tua casa, vai se cumprir. Queira o diabo ou não, vai se cumprir. Deus tem nos chamado a esse tempo, a abrir mão das dores, abrir mão das tristezas. Escute, meu irmão, Deus que esteve contigo no dia mau, agora vai se manifestar e inaugurar um novo dia, um novo tempo, um novo ciclo sobre você, sobre a tua casa. Mesmo Deus que te sustentou no silêncio, agora vai falar contigo também no fogo. E essa voz vai reacender a tua fé como nunca antes. Era um tempo de provação. Alguém se lembra dessa história antiga? Dessa comparação, desse paralelo? Que quando o professor vai aplicar uma prova, como é que ele se porta? Alguém lembra disso? Quando o professor vai aplicar, como é que é, Siné? Não lembra mais não? Quando o professor vai aplicar a prova, enquanto ele está dando aula, está barulho demais, não está? Quantas vezes?
Fica quieto, gente, fica quieto. Sala de aula deve ser assim, né? Se comporta. E é aquela barulheira. Mas no momento da prova, como é que o professor se comporta? Silêncio. Silêncio. Talvez você esteja vivendo exatamente no momento da prova. E a tua maior reclamação seja: o professor está em silêncio, mas ele está avaliando você. Ele está avaliando você. Ele está vendo como é que você se porta. Ele está vendo se você está mais preocupado com a prova do coleguinha, com as respostas do seu amigo, perdendo o foco daquilo que está diante de você. Mas eu creio que um bom professor revela-se em qualidade quando todos os seus alunos aprenderam. Eu creio nisso. Um bom professor é aquele que tem prazer em aprovar o seu aluno porque ele passou realmente no conhecimento. E o bom professor está aqui nessa noite, o bom professor está aqui nesse lugar. Talvez o momento que você esteja vivendo um momento de prova, mas por que eu estou passando pela prova? É o Senhor testando o teu conhecimento mais aprofundado nele, mais profundo nele. E o convite que ele está fazendo, filho, se aprofunda em mim, mergulhe em mim. Sai dessa esfera terrena, mergulha mais na tua presença, na minha presença, e deixa eu te mostrar que eu sou o bom pastor, que cuida de você, que está contigo no momento da prova. Mesmo que no tempo de prova esteja em silêncio, o Senhor está contigo. Você não vai sair desse culto igual, meu irmão, eu creio nisso, eu profetizo isso. Você não vai terminar essa semana igual. Você não vai começar essa semana da mesma forma, porque agora Deus está reacendendo o teu altar, amém? Deus está reacendendo altares aqui nessa noite, altares de adoração. O dia mau não é o nosso fim, o dia mau não é o teu fim. O dia mau é a tua ativação dele para viver o sobrenatural dele. A dor foi só a preparação do culto. A dor foi a preparação de Deus te levantando na tua vida, te levando a um novo nível. Agora o Senhor diz: feche seus olhos, levanta as tuas mãos em nome de Jesus. Você não vai apenas sobreviver, você vai prosperar no lugar onde passaram, onde pessoas pensaram que você ia morrer. Você vai prosperar em nome de Jesus. Você vai levantar do chão com autoridade, você vai levantar desse chão com unção, com fogo nos olhos e com glória de Deus revelada através daquilo que você está vivendo agora. Talvez você tenha entrado nesse lugar com essa pergunta: onde está Deus? A resposta do Senhor para a tua vida é: Deus te entrega uma certeza nessa hora. Ele estava lá no momento difícil, ele viu a tua lágrima, ele te abraçou no invisível. Gentiles, agora eu vou te usar, irmão, agora eu vou te levantar, eu vou te restaurar, eu vou te usar como instrumento profundo meu. Fique de pé, por favor, fique de pé, em nome de Jesus. Mesmo Deus do dia mau é o Deus da tua nova estação. Eu quero profetizar isso na tua vida hoje. Uma nova estação, um novo ciclo, um novo tempo, uma nova vida nele. Não de triunfalismo, mas de certeza de que ele está contigo no momento da dor, no momento da bondade, no momento da maldade. O Senhor está contigo. O Senhor está contigo. O Senhor está contigo no momento da doença, no momento da bondade, no momento da saúde. O Senhor está contigo, o Senhor está te sustentando. O mesmo Deus do dia mau é o Deus da tua nova estação. E essa nova estação começa hoje no nome de Jesus. Esse novo ciclo começa hoje no nome de Jesus. Feche os seus olhos. Talvez você seja um desses que tem entrado aqui se perguntando isso. Por que Deus não curou? Por que Deus não poupou? Por que Deus não salvou? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Deus estava num momento de dores, era Deus em silêncio, que se manifesta em você agora. Exercer
Ele. O Senhor é um Pai amoroso, o Senhor é um Pai zeloso. Talvez seu maior questionamento seja: por que o Senhor não me poupou? E a palavra diz: aquele que nem mesmo seu filho poupou. Aquele que nem mesmo seu filho poupou. Se o Pai não poupou o Filho, quanto mais nós. Quanto mais a nossa vida. Quanto mais você. Mas a certeza da vitória é garantida, porque assim como Jesus em algum momento falou: Pai, por que o Senhor me abandonou? Imagina esse questionamento de Jesus. Pai, por que você me abandonou nessa hora difícil? Estou crucificado, estou machucado. Por que o Senhor me abandonou? E a resposta, como veio para Jesus, vem também para a nossa vida. Ao terceiro dia, Ele ressuscitou. E através da sua ressurreição, todos nós fomos assegurados de que junto a Ele ressuscitaremos também no último dia. Através do processo de dor, através do processo de angústia, recebemos a maior promessa que o povo cristão poderia receber, de que através de Cristo Jesus, que nem mesmo o Pai o poupou, também ressuscitaremos com Ele. Chegar na hora, Cristo está voltando. Eu escuto isso desde o tempo da minha avó. E nunca foi tão verdade, nunca foi tão próxima essa promessa de se cumprir. Mas o Senhor te chama, o Senhor te chama. Para nesse momento de fraqueza, você tem entendimento de que Ele não se trata de você, se trata dele. Se trata dele sendo forte em você. Feche os seus olhos. Apresente ao Senhor os seus traumas nessa noite. Apresente ao Senhor as suas dores nessa noite. Porque Ele é fiel e justo. Ele é fiel e justo. Vou orar para você nessa noite. Apresente as traições, apresente as dores, as mágoas. Meu irmão, o Senhor estava lá. O Senhor estava lá quando você achou que a oração não tinha sido respondida. O Senhor estava lá. O fato de você estar aqui hoje revela a bondade do Senhor sobre a tua vida, revela a misericórdia dele sobre a tua vida, revela que o fato de você não estar caído é porque Ele tem fortalecido a tua vida, fortalecido os teus sonhos, fortalecido os teus projetos, os teus propósitos. Ei, meu irmão, em nome de Jesus, em nome de Jesus, você foi chamado para viver nele, os propósitos dele. Você foi chamado para a glória do Senhor. A tua vida é para a glória do Senhor. A tua casa é para a glória do Senhor. O teu casamento é para a glória do Senhor. Os teus filhos são para a glória do Senhor. A tua vida é para a glória do Senhor. Pai, em nome de Jesus. Talvez o questionamento dos teus filhos e filhas tenha sido esse hoje. Onde o Senhor está? Onde o Senhor estava? Senhor, nós saímos nessa noite com essa certeza de que o Senhor está cuidando de todas as coisas, o Senhor está no controle de todas as coisas. Mesmo com todo o universo que administrar, o Senhor para ouvir a nossa voz exclusivamente. O Senhor para nos escutar, Jesus. Hoje queremos declarar, Senhor, as nossas dores, as nossas tragédias, aquilo que vivemos no dia mal. Mas declarando a certeza de que, mesmo sem entendimento, o Senhor cuida de todas as coisas. No teu cairós, no teu tempo, o Senhor há de se revelar a nós. O Senhor há de se revelar a nós. Mas hoje saímos daqui tendo a certeza de que o Senhor nos ama. O Senhor cuida da nossa vida. O Senhor tem cuidado da nossa vida. Tudo que a gente está vivendo até aqui é fruto do teu propósito sobre a nossa vida. De amadurecimento. Senhor, de amadurecer em ti, de amadurecer a nossa fé, Pai. Senhor, no nome de Jesus, Deus, leva os teus filhos nessa semana a experimentar da tua bondade, a experimentar de que o Senhor está cuidando de tudo. Talvez você tenha entrado aqui desconectado desse Pai. Talvez por dores, fruto de mágoas, frustrações, decepções. Talvez você tenha se afastado dessa presença, por conta de frustração com pessoas. Mas essa é a noite que o Senhor te chama, te convida a viver uma nova estação, um novo tempo. Essa palavra tem entrado no teu coração, eu creio que entrou. E
E o Senhor te convida nessa noite para viver uma nova história com Ele, entrar num novo relacionamento com Ele. Eu quero te conhecer, eu quero orar por você. Levante uma das suas mãos, eu quero orar por você hoje. Eu quero orar por você hoje, em nome de Jesus. Você quer viver essa nova estação, esse novo tempo. Levante uma das suas mãos, amém, Deus abençoe. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, Deus abençoe, amém, Deus abençoe. Esse é o tempo. Esse é o tempo, em nome de Jesus, esse é o tempo. Eu quero profetizar sobre a tua vida, em nome de Jesus. Pai, tua filha levantou as mãos, Senhor. Viver um novo tempo diante da tua presença, diante da tua casa, Senhor. Uma nova aliança, Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus. No nome de Jesus, Pai, eu profetizo sobre ela, Senhor. Senhor, no nome de, talvez ela tenha vivido esse tempo de dores, esse tempo de mágoa, Pai. Mas Deus, no nome de Jesus, eu profetizo sobre ela, Senhor, uma nova estação, um